Paz do Senhor a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta noite quero ler o texto que encontramos no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 1, e os versículos 40 a 45. Assim está escrito na Palavra do Senhor. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Esse é o texto que temos para meditar nesta ocasião e tirar lições importantes para a nossa vida, aprendendo com o leproso como se aproximar de Jesus. É sobre este aspecto que vamos falar nesta oportunidade. O texto nos afirma, e em textos correlatos, diz que Jesus, após ter passado uma noite de oração, ele desceu do monte e vinha caminhando em direção à cidade. E acontece que, no caminhar de Jesus por aquela cidade, para onde ele estava se dirigindo, e juntamente com ele, seus discípulos, as multidões, aquelas pessoas que nós já falamos aqui, que sempre estavam acompanhando Jesus. Porque estar ao lado de Jesus, estar perto de Jesus, é maravilhoso. É alegria, é satisfação, é gratidão, é prazeroso. Porque as ações de Jesus, elas contagiam e alegram a todos que estão à sua volta. Porque nelas está identificada a manifestação do amor, da graça e da misericórdia de Deus em favor de uma humanidade carente, perdida, necessitada e sem condições de solucionar os seus próprios problemas. E na oportunidade, quando Jesus está se dirigindo, aproxima-se dele um leproso. Um leproso. Segundo a orientação que temos na Escritura, era recomendado que o leproso ficasse em lugar de isolamento, porque a lepra ela era contagiante e ela contaminava não só o ambiente, como também as pessoas que tivessem contato com o leproso. Então o leproso perdia a sua dignidade, perdia a sua família, perdia o amor das pessoas, perdia tudo o que lhe era próprio
na vida, na sua dignidade humana. Ele era então levado para um lugar distante, para o lugar do isolamento, e lá deveria ficar. E como para a lepra não havia cura, a pessoa ficava definhando a cada dia mais e mais, partes do seu corpo iam se desfazendo, ia perdendo, até que viesse a morte, e a morte os levava. Mas até chegar à morte do leproso, ele ia passando por transformações a cada dia, ia tornando o aspecto horripilante da pessoa, porque as marcas do sofrimento eram muito fortes para alguém ver e suportar aquilo sem se condoer no coração daquela situação. Mas eles estavam sentenciados a ficar num lugar de isolamento e não podiam sair de lá, e as pessoas não podiam chegar próximo dele, e segundo a norma que existia na ocasião, numa distância de aproximadamente 100 metros, ele deveria começar a gritar quando alguém se aproximasse, dizendo leproso, 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 para que ninguém se aproximasse dele. Além de ele estar vivendo esse estado mísero, dominado, carcomido pela lepra, ele tinha que lembrar toda vez que ele era leproso. Não bastasse o que ele já estava vivendo, mas quando chegava alguém perto, ele dizia, sou leproso, não se aproxime, distância, distância, fique longe. Mas aconteceu aqui no texto que li, nesta oportunidade, algo diferente. Diz-nos a palavra de Deus que quando Jesus vinha, um leproso foi ao encontro de Jesus e se aproximou de Jesus. Ora, leproso não poderia se aproximar das pessoas sãs, mas este leproso identificou a Jesus e foi em direção a Jesus. Então, Jesus é alguém para ser conhecido das pessoas, da humanidade, que este homem, ao conhecer Jesus, se dirige a ele. Por quê? Se ele fosse dirigir-se a outra pessoa qualquer e não a Jesus, ele seria repudiado. Ele não poderia chegar até lá. Mas a Jesus ele foi. E a convicção dele, no coração dele, ele tinha um pedido, ele tinha uma necessidade, ele tinha um clamor a fazer. E só quem poderia ouvir o clamor deste leproso era Jesus. Era Jesus. E ele então se aproxima de Jesus. O leproso vem, aproxima-se de Jesus e começa a falar com Jesus. E o que ele começa a dizer? Ele está rogando a Jesus, ele está como que pedindo, como que implorando, como que suplicando a Jesus alguma coisa. Então ele vem, aproxima de Jesus, roga a Jesus, próximo a Jesus, ele coloca-se de joelhos na presença de Jesus e então ele faz o seu pedido. E ele dizia o seguinte: se queres, bem podes limpar-me. Então o leproso veio, lá do lugar onde ele estava, do isolamento, ele veio, identificou Jesus, aproximou de Jesus, rogando a Jesus, falando com Jesus, ajoelhou-se diante de Jesus e fez o seu pedido diante de Jesus. Então, todas as ações daquele leproso foram diante de Jesus.
Ele reconheceu isto e ele deu este caminho que todos nós precisamos aprender, que muitas das vezes nós nos deixamos levar por algumas situações e recorremos a outros ou a outras situações ou ambientes para que possamos nos achegar lá e fazer o nosso pedido e solicitar aquilo de que estamos tendo necessidade. O leproso nos ensina que o caminho certo é ir a Jesus. E agora, como é que se chega a Jesus? Primeiro, se aproxima de Jesus. Não pode ficar distante. Não pode ficar distante. Quem anda longe de Jesus, anda distante da operação do poder de Deus, porque está distanciando-se de Jesus. Então tem que andar próximo a ele. E quando Jesus convidava as pessoas, ele dizia: vinde a mim, segue-me, aproxime-se, chegue mais perto, venha para onde estou, aprenda comigo. Era o caminho de Jesus. E este leproso sabia a maneira de fazer isto. Então, aproxima de Jesus. Se você hoje está distante de Jesus, eu quero lhe dar um conselho baseado nesta palavra. Aproxima-te de Jesus. Volta o teu olhar e o teu coração para Jesus. Aproxima-te dele. Você está aflito, você está cansado, você está oprimido, você está perturbado. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o leproso aproximou de Jesus, chegou perto de Jesus. Ele não estava se importando com o que as pessoas iriam dizer. Não estava se importando se eles iriam aprovar ou não a atitude dele. O importante para ele era estar próximo a Jesus, porque próximo a Jesus ele teria a oportunidade de dizer a sua necessidade e de revelar a sua condição e solicitar a Jesus uma resposta. Então, o primeiro passo é aproximar de Jesus. Então, aproxima-te hoje de Jesus. Aproximou de Jesus, chegou para perto, caminhou de onde estava longe e veio para o encontro de Jesus, veio para próximo de Jesus. Qual é o segundo passo agora? Venha rogando a Jesus, venha pedindo, venha clamando, venha implorando, venha falando com Jesus. E ao aproximar-se de Jesus e fazer a ele o teu rogo, o teu pedido, ajoelhe-se em atitude de humildade aos pés de Jesus, reconhecendo que você é dependente de Jesus. Dobra perante ele os teus joelhos. Este homem colocou-se de joelhos. Então, primeiro aproximou, segundo ele rogou, terceiro ele dobrou os joelhos. E depois que ele fez isto, que ele dobrou os joelhos diante de Jesus, em atitude de adoração, então ele agora fez o pedido. Porque o caminho é este para Jesus. Às vezes nós nos atropelamos
e corremos diante de Jesus, e Jesus socorre, e Jesus resolve o meu problema, Jesus dá a solução, Jesus tem que ser hoje, porque também se o Senhor não der hoje, não quero mais. Não, não é assim que se aproxima de Jesus. Não é desta forma. Não é com arrogância. Não é com engrandecimento pessoal. Não. Não é querendo exigir que Jesus seja obrigado a fazer alguma coisa em teu favor. Não. Ao aproximar de Jesus, chegue próximo dele, faça o rogo a ele, coloca-se de joelhos e declara diante do Senhor qual é a tua necessidade e espera dele a resposta. Não vá pedir a Jesus e dizendo a resposta que você quer. Não. Apresenta a tua petição, a tua necessidade, o teu problema a Jesus e espera nele. Então, o que o leproso fez? Ele aproximou, ele pediu, ele ajoelhou-se e ele declarou, e ele disse, se podes, se queres, se for do teu querer, se for da tua vontade, se for do teu propósito, se queres, bem podes limpar-me. Se o Senhor quiser, e se for a tua vontade para mim nesta questão, o Senhor pode limpar-me. O Senhor pode curar-me. O Senhor pode resolver o meu problema. O Senhor pode mudar a minha sorte. O Senhor pode melhorar os meus caminhos. O Senhor pode me conduzir na direção da tua vontade. Mas se queres, bem podes limpar-me. Ele não impôs a Jesus. Eu estou servindo Jesus, Jesus agora é obrigado a me dar o que eu quero. Não. Se queres, se for do teu agrado, se for do teu querer, se for a tua vontade, para este momento, na minha vida, o Senhor pode, mas é se o Senhor quiser. Eu ficarei na dependência do que o Senhor fizer. Se o Senhor fizer, eu adorarei, eu exaltarei, eu glorificarei, eu proclamarei o teu nome, os teus feitos poderosos. E se o Senhor não fizer, eu continuarei adorando, glorificando, bendizendo e proclamando os teus feitos, porque a minha comunhão com o Senhor independe da resposta do meu pedido. Eu adoro não por aquilo que o Senhor me dá, por aquilo que o Senhor me concede, por aquilo que o Senhor faz em meu benefício, para a minha vida pessoal, física, espiritual, em todo sentido. Mas eu adoro pelo que o Senhor é, pelo seu poder, pela sua grandeza, pelas suas obras, pela sua misericórdia, pelo seu agir. Então, eu adoro pelo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor me dá. E muitas pessoas adoram as bênçãos e não adoram a Deus. As bênçãos são para ser recebidas e desfrutadas com alegria na presença de Deus. Mas o doador, que é o Senhor, ele deve ser reconhecido na nossa vida e deve ser adorado na beleza da sua santidade. Então, com o leproso, nós aprendemos como chegar diante de Jesus. Bem, depois que ele seguiu este caminho, ele aproximou, ele rogou, ele colocou-se de joelho, uma atitude de adoração, e ele revelou a necessidade que tinha. Colocou diante de Jesus, que Jesus é quem ia decidir se
curaria ou não curaria. Era Jesus, a decisão estava com Jesus, não estava com o leproso. Não estava com o leproso, estava com Jesus. Por consequência disto, o versículo seguinte nos diz, versículo 41, veja o que a atitude deste leproso causou em Jesus. Versículo 41. E Jesus, movido de grande compaixão. Jesus não foi movido de compaixão. Jesus foi movido de grande compaixão. A maneira como este homem se aproximou de Jesus, tocou o íntimo de Jesus e ele moveu-se de grande compaixão diante daquele quadro que estava diante dele. E ao mover-se de grande compaixão, Jesus fez o quê? Estendeu a mão. Estendeu a mão. O homem estava à distância do estender da mão de Jesus. Então Jesus estendeu a mão sobre aquele homem leproso. E ao estender a mão na direção daquele homem, a Escritura diz que Jesus tocou. Jesus encostou a mão naquele corpo leproso. Ninguém poderia fazer isso, porque o sangue que tocava no leproso ficava contaminado. Mas o santo, quando toca no leproso, não se contamina. E este era o caso de Jesus. Jesus estendeu a mão, Jesus tocou no corpo leproso daquele homem e proferiu a sua palavra e disse: quero ser limpo. Como quem diz, fique limpo. Esse ser é imperativo, é uma ordem, ser limpo. Como que diz, torna-te limpo agora. Era isto o que queria dizer as palavras de Jesus com quero ser limpo. Jesus deu a ordem. Eu sempre tenho dito aqui, palavra que Jesus ordena, ela não cai por terra, ela cumpre-se. As palavras, elas são carregadas do poder de Deus. Quando Jesus estendeu a mão, tocou no corpo do leproso e disse, quero ser limpo, imediatamente, na hora que Jesus pronunciou a palavra, está escrito, e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Limpo. A lepra, hoje é chamada a hanseníase, e há tratamentos para isso, mas o tratamento exige tempo, exige isolamento, exige cuidados. Ao tempo de Jesus, isso não era possível. Hoje a ciência está bem avançada neste quesito. Mas o leproso estava lá, e quando Jesus pronunciou a palavra quero ser limpo, diz que Jesus, tendo dito isto, olha o que diz a palavra, logo, isso quer dizer instantâneo, na hora que aconteceu, a lepra desapareceu. Para onde foi a lepra? Não importa para onde ela foi. O importante é que, a olhos nus, aquele corpo todo leproso imediatamente estava são. Não tinha mais nenhum sinal de lepra. Milagre
instantâneo aconteceu por ordem de Jesus. Então a lepra desapareceu, ele ficou limpo, não tinha mais problema, poderia voltar à sociedade, poderia voltar agora ao convívio da família, teria novamente a restauração da sua dignidade humana que ele tinha perdido, poderia voltar aos relacionamentos com os seus parentes e amigos, voltaria a ser uma pessoa social, a viver novamente na sociedade, coisa que por algum tempo ele ficou separado disto. Mas agora, depois de encontrar-se com Jesus e receber a cura, o milagre, quer dizer, a cura da lepra, ele agora podia voltar e estar no meio das pessoas. Foi o que aconteceu. Acontecendo isto, Jesus viu que aquele homem estava curado, estava livre da lepra, não tinha mais nada que o colocasse em separação, em isolamento. Jesus deu uma orientação para aquele moço, para aquele homem. Jesus diz a ele o seguinte: olha, não digas nada a ninguém. Não digas nada. Primeiro você vai lá no sacerdote, porque o sacerdote era o responsável para avaliar a condição das pessoas tomadas pela lepra, se a lepra tinha diminuído, se ela tinha desaparecido ou se ela tinha aprofundado mais no corpo da pessoa. Se ela tinha diminuído, o sacerdote dava mais um número de dias, provavelmente de 7 ou a 14 dias, dependendo do caso, para que a pessoa ficasse no recolhimento e voltaria a ser avaliado novamente para então ir ao convívio da família. Se a lepra tivesse aumentado, então os seus dias seriam prolongados no isolamento. E Jesus disse que este homem, ele deveria ir se apresentar ao sacerdote e uma vez que tinha sido curado, que a lepra tinha desaparecido, ele ao ir ao sacerdote, ele deveria levar lá para ele uma oferta, ou seja, levar ao sacerdote, levar a ele aquilo que era necessário pela purificação da lepra. Então havia lá o dito e o que ele deveria levar como gratidão por ter sido curado da lepra. Então ele tinha que ir ao sacerdote, mostrar-se ao sacerdote, e era isso que Jesus disse. Mas pense bem, o homem estava longe da família, estava distante, tinha perdido todos os elos de relacionamento, toda a conexão com as pessoas tinha se desfeito, estava lá solitário, ou junto a outros na mesma condição que ele, de leproso. Quando ele se percebe a si mesmo liberto, limpo, curado e no meio do povo, ao invés de ir diretamente ao sacerdote, como Jesus orientou que ele deveria fazer e oferecer lá pela purificação que Moisés determinou, veja no versículo 45 o que foi que ele fez. Diz assim: mas tendo ele saído, ou seja, a partir do momento em que ele saiu da presença de Deus em direção à sua casa, em direção à sua família, ele não se conteve. Ele não se conteve. Dentro dele algo estava borbulhando, estava fervendo dentro dele, algo glorioso, maravilhoso, estava mexendo com o interior daquele homem, e ele estava tão grato, tão feliz, tão satisfeito, que ele não conseguiu ficar calado. Então diz aqui: mas ele, tendo saído, começou
começou ali no caminho, logo que saiu de Jesus. Ele começou a apregoar muitas coisas. Muitas coisas. Quando você recebe a bênção de Deus e o toque da mão de Jesus sobre a sua vida, você recebe muitas coisas para contar, para notificar, para anunciar, para declarar diante das pessoas o que foi que você recebeu. E ele começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que lhe acontecera. Começou a dizer às pessoas: vocês lembram de mim? Eu fiquei leproso, estava no isolamento, não tinha mais esperança de vida, expectativa nenhuma, não se esperava nada para o futuro. Mas no momento em que encontrou-se com Jesus e seguiu pelos passos que já falei no início desta meditação, Jesus sentiu dele compaixão, resolveu o seu problema e ele saiu agora anunciando para todo mundo. Não conseguiu ficar calado, não conseguiu sufocar a voz do agradecimento. A gratidão faz com que os lábios se abram e proclame as maravilhas, os feitos poderosos do Senhor Jesus. E ele começou, então, a apregoar muitas coisas, divulgar o que aconteceu, e as pessoas foram ouvindo, e o testemunho dele era real, era vívido, as pessoas o conheciam, sabiam quem era, e não tinham como negar que ele tinha sido alcançado pela misericórdia de Deus, pelo toque da mão de Jesus, ele foi curado. E então agora, Jesus não podia andar mais publicamente no meio daquele povo. Porque uma multidão se agregava, se reunia e ficava difícil para Jesus caminhar no meio desta multidão, no meio deste povo. E isto foi gerado por quê? Por um testemunho, por um milagre que Jesus fez, e o beneficiado, o curado, o purificado, saiu proclamando, saiu anunciando, e as pessoas começaram a se agregar, começaram a se juntar, começaram a se reunir. E Jesus, então, não podia mais se mover publicamente entre o povo. E o que Jesus fazia? Conservava-se fora nos lugares desertos. Mas mesmo assim, não importava aonde Jesus estivesse. Quando as pessoas tomavam conhecimento de onde ele estava, as pessoas acorriam para lá e chegavam-se junto a Jesus. É o que diz aqui. Ele ausentou-se daquela multidão porque já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se à distância nos lugares desertos. Nos lugares desertos. E diz a conclusão: e de todas as partes as pessoas iam ter com ele. Então Jesus era um atrativo maravilhoso. Que coisa importante. Jesus presente. Jesus fisicamente presente entre o povo atraía estas multidões e com os seus milagres, com a sua palavra, com o operar do seu poder. E Jesus, eu sempre digo, Jesus movia-se por amor e compaixão a favor dos carentes e dos necessitados. Ele moveu-se por mim. Ele alcançou-me onde eu estava. Quando não via saída, ele foi lá e estendeu a mão. Me alcançou, me atraiu, me trouxe para perto, perdoou os meus pecados,
as minhas iniquidades, transformou a minha vida, veio fazer morada no meu coração, deu-me a certeza de salvação, para que eu possa proclamar, para que eu possa anunciá-lo, para que eu possa notificar os feitos do Senhor. Ele foi lá onde você estava também, ele te alcançou. Quantos de nós, ninguém dava nada por nós, não havia valor e interesse nenhum, ninguém se importava pela nossa alma, mas Jesus se importa. Jesus importava-se pela alma das pessoas e nos nossos dias ele continua importando-se pelas almas das pessoas. E as bênçãos de Jesus, elas continuam sendo derramadas sobre a nossa vida, sobre a nossa parentela, sobre a nossa vizinhança, porque Jesus continua o mesmo. Jesus não mudou. O que mudou agora é que Jesus não está mais entre nós fisicamente, mas ele, depois de ter sido glorificado, ele passou a habitar dentro de nós. E ele encarregou a mim e a você de ir e anunciar a sua palavra, anunciar os seus feitos, os seus milagres, o seu ensinamento para as pessoas. E ele disse-nos que quando nós fôssemos, ele iria conosco. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, nos dias em que nós estamos atravessando, nós somos os olhos de Jesus, a boca de Jesus, a mão de Jesus, os pés de Jesus. Ele utiliza-se de mim, ele utiliza-se de você para falar, para ouvir, para sentir compaixão, para estender a mão, para crer, e ele então faz o milagre. Nós não curamos, nós não salvamos, nós não libertamos, nós não solucionamos problemas de ninguém, mas nós somos um canal por meio de quem flui a palavra de Jesus pela nossa vida e de nós alcança a pessoa e lá o milagre acontece, a salvação acontece, a libertação acontece, a cura acontece, a solução do problema acontece, mas é Jesus que faz. Não somos nós. É Jesus quem faz. Nós somos apenas como um cano que transporta a água para a torneira da nossa casa, e o que importa para nós não é o cano. O que importa para nós é a água. Nós queremos beber a água. Mas se não tiver o cano para conduzir a água, nós não teremos água disponível. Então, para que Jesus chegue às pessoas, ele precisa de mim e precisa de você como um canal por onde ele manifesta a sua glória, o seu poder, e por nosso intermédio ele alcança as pessoas, ele as aproxima dele, e quando nós a tocamos, é como se Jesus estivesse tocando nelas. Quando nós as abraçamos, é como se Jesus estivesse abraçando aquelas vidas. É assim que funciona hoje. Jesus em nós realiza o seu querer, a sua obra. E ele continua fazendo este importante trabalho. Então, ao terminar esta meditação, quero relembrá-lo a maneira como se deve aproximar de Jesus. Como chegar a Jesus. O leproso trouxe para nós, nesta oportunidade, importante lição de chegar a Jesus e de ser atendido por Jesus. Então, aproxima de Jesus, chega perto. Há muitas coisas que estão te levando para longe, estão distraindo, estão mudando a sua visão, estão voltando o seu coração para coisas distantes, perecíveis, perigosas.
aproxima de Jesus. Chega perto de Jesus. Como é que você chega perto de Jesus? Pela revelação da tua dependência, pela confissão da tua condição, pelo confessar das tuas iniquidades, dos teus pecados, da tua desobediência. Aproxima-te de Jesus. Chega bem pertinho dele. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então, aproxima de Jesus, roga a Jesus, clama a Jesus, implora a Jesus, coloca-te de joelhos diante de Jesus, em atitude de adoração a Jesus, e então faça o seu pedido. Revela diante dele a tua necessidade, com uma condição: se ele quiser, se for a vontade dele. Não é exigir, não é dar ordem para Jesus. Jesus não é nosso servo, Jesus não é nosso escravo, Jesus não é nosso menino de recado. Não, Jesus é Senhor, Jesus é Deus. Diante dele nós curvamos e estamos atentos para o ouvir da sua voz. Se quiseres. E se a nossa maneira, o nosso pedido, a adoração, chegar a Jesus com cheiro de suavidade, com quebrantamento do nosso espírito, Jesus receber, ele vai ser tomado de grande compaixão, vai se voltar para cada um de nós, estender a mão, vai tocar na necessidade e vai dar a palavra de ordem. Quero ser limpo, ser curado, ser liberto, ser transformado. Tem a solução, tem a direção, tem a proteção, tem o livramento, tem o suprimento necessário para a sua vida. E quando ele fizer isto, nossa vida vai se transformar. A bênção de Deus vai entrar no nosso interior. E nós temos agora que, com os nossos lábios, proclamar, anunciar, falar, dar graças, demonstrar a gratidão a Jesus pelo que ele fez por nós. Porque muitas pessoas só haverão de crer quando eles verem em nossa vida aquilo que nós estamos anunciando e a manifestação do poder de Jesus em socorrer-nos nas nossas necessidades. Estão aí, então, estes passos. Guarde no seu coração. Deus te abençoe. E, se esta mensagem edificou o teu espírito, inscreva-se no canal, acione o sininho, dê o seu like, faça o seu comentário e ore por nós, para que possamos a cada dia trazer uma ministração de acordo com a vontade de Deus e a necessidade do povo que está atento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.